Alô, Baixada Santista, é o Ação e Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quarta-feira ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. Nesta quarta-feira nós vamos debater assuntos da cidade do Guarujá. Temos a presença do empresário Nelson Fernandes, gentilmente atendendo ao nosso pedido. Daqui a pouco chega o nosso outro convidado, o presidente da Câmara do Guarujá, o José Carlos, está chegando. Teve um pouco de atraso em razão da balsa, que ainda é um problema insolúvel, Nelson Fernandes. Boa tarde e obrigado por vir ao programa. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, telespectadores, telespectadoras. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos aguardar o Zé Carlos, né, presidente da Câmara do Guarujá, para conversarmos sobre os problemas da nossa cidade e da nossa região, né? A fila, infelizmente, eu demorei 40 minutos também, Augusto. Um dia normal aí, para você atravessar do Guarujá para cá. O governo do estado já prometeu há 80 anos, né, que vem prometendo, desde a época lá de Prestes Maia, lá para trás, da construção do túnel, de uma ponte, da ligação seca entre as duas cidades. Mas a gente vê que cada ano que passa vai ficando mais inviável. E acho que nós temos que fazer uma alternativa, que tem a Piaçaguera, né, a Padre Dom Domênico de alternativa, mas teria que fazer uma ponte ligando a entrada de Santos até ali na Ilha Barnabé, saindo ali pela Rio Santos. Acho que seria a melhor alternativa, porque lá é viável. Não adianta ficar aí falando em época de eleição que vai fazer túnel, que vai fazer ponte, saindo da ponta da praia para desaguar lá na Demar de Barros, que é impossível. Uma ponte para ganhar 70 metros de altura. Inclusive teve uma polêmica na época que deram essa ideia, os comerciantes da Demar de Barros ficaram desesperados, né? Não, claro, que é a principal via de acesso ligando Guarujá a Santos, e ela ia ficar totalmente intransitável com os pilares das pontes, tudo isso, mesmo desaguando lá perto da prefeitura, né? Mas eu acho que é um projeto, ainda agora, Augusto, eu viajei para algumas cidades aí da Europa, e a gente vê aquelas cidades com uma ponte de 80 metros de altura, alguma coisa assim, mas elas começam 4 quilômetros antes a ponte para ganhando altura, e depois precisa de mais 4 quilômetros depois. Então ela tinha que começar praticamente em São Vicente para terminar lá perto de Bertioga, porque não tem lugar para construir essas pontes, né? Então a gente vê que a única alternativa viável para ter uma alternativa a mais para vir para Santos e para o Guarujá seria essa ligação, que tem já um estudo pronto, ligando pelo Sabuó, ligando ali na Rio Santos, ali na Padre Dom Domênico. Agora, por muitos anos, eu me lembro que algumas pessoas diziam assim, olha, os comerciantes de Vicente de Carvalho é que não querem a ligação, uma ligação seca, porque os consumidores do Guarujá iriam consumir em Santos. Eu acho que isso não... Não, absurdo, porque o comércio de Vicente de Carvalho é muito forte e é totalmente diferente do comércio de Santos. Ali é um comércio mais voltado à população, né, B e C, e é um comércio mais popular, apesar que tem Casas Bahia, pernambucanas, vários comércios, mas é o segundo melhor comércio da nossa Baixada, e com certeza ia ficar muito mais forte ainda, que as pessoas de Santos iriam fazer compras em Vicente de Carvalho. Isso eu tenho a certeza disso, Augusto. Mas é claro que sempre usam isso de subterfúgio para não fazer a ponte. Mas eu acredito que a hora que o governador pensar sério na Baixada, porque infelizmente a Baixada é esquecido pelos nossos governantes, Augusto. A gente vê aí na área da habitação, na área de saneamento básico. Hoje Guarujá praticamente só tem 55% de ligação de esgotos ainda, de esgoto tratado, né? Enquanto cidades do interior aí estão 95%, quase 100%. E outras cidades da nossa região aqui também com 50%, 60% do esgoto tratado. Então eu creio que o governo do estado tem que olhar mais sério, porque Guarujá, Santos, São Vicente, as 9 cidades da Baixada, são mais de 2 milhões de pessoas, fora mais de 1 milhão que todo mês se deslocam de várias cidades do estado de São Paulo e do Brasil para vir à nossa região. Eu acho que é uma região que politicamente representa só 2 milhões de votos, mas politicamente para o Brasil todo e para o estado todo representa muito. Acho que então os governos do estado, o governo federal, tinham que prestar mais atenção no desenvolvimento da nossa região, não só explorar o porto, ou Petrobras, ou Pré-Sal. Temos que pensar
a região como um todo. Até porque a gente sabe que os reflexos sociais vão acontecer. Né? Claro que vão, porque é muito aumento do custo de vida, o aumento dos imóveis. Só a propaganda do pré-sal que vai se instalar na nossa região, as pessoas de outra região começam a vir para cá e a infraestrutura é muito precária para atender essa demanda muito grande de mão de obra que vem. Porque outra coisa, as prefeituras da nossa região não estão aperfeiçoando a mão de obra da nossa população, não estão fazendo as escolas profissionalizantes que nós temos que ter para a nossa população. Você vê que nós temos 2, 3 mil vagas para uma população de jovens de mais de 500 mil pessoas. Então você vê que falta isso daí. O que vai acontecer? As pessoas de outra região, do estado de São Paulo e do Brasil, e do mundo, né, vão vir para a nossa região para ganhar esse emprego, essa mão de obra. Por quê? Porque a nossa mão de obra, infelizmente, não está sendo qualificada para atender a demanda que nós vamos ter na nossa região. Então vai vir muita gente para cá ainda e nós não temos a infraestrutura para conseguir receber essas pessoas que têm o direito de vir para cá, morar aqui. Nós queremos isso, queremos desenvolvimento, crescimento, mas queremos com qualidade, né, Augusto? E infelizmente nós estamos crescendo, não só Guarujá, Vicente Carvalho, mas toda a nossa região, crescendo sem qualidade de vida, sem estrutura. E isso é muito ruim, porque acaba aumentando a violência, acaba aumentando a falta de atendimento nos hospitais, porque é precário já na nossa cidade, muito precária, e na nossa região também, com o aumento constante dos moradores da região, vai faltar atendimento, com certeza, em todos os postos de saúde de todas as cidades. Agora, o Guarujá tem sofrido com a violência, os números são alarmantes. Não é um problema do Guarujá, toda a Baixada Santista, né? Toda a Baixada Tem a ver com isso, com a falta de perspectiva. É isso, a falta de perspectiva. O jovem, a gente vê os jovens entrando na droga com 14, 15, 16 anos. Você passa assim em alguns lugares, estão lá raspando crack para fazer os pacotinhos para poder vender. E aí é com tristeza que a gente vê isso, né? A gente gostaria de ver o jovem com um livro lendo, se aperfeiçoando numa escola profissionalizante, mas para isso tem que ter o estímulo da prefeita, tem que ter o estímulo de todos os mandantes de cargo executivo da nossa região. A prefeita do Guarujá, infelizmente, é professora de uma escola técnica, né? E praticamente ela não fez nada na área técnica, né, de aperfeiçoamento de mão de obra da nossa população de Guarujá e Vicente de Carvalho. O Zé Carlos, tá valendo uma aposta. Então presta atenção, hein? Tá valendo. E olha, tirar dinheiro do Nelson Fernandes, você sabe que é difícil, hein? Tá valendo uma aposta. Foi a balsa? Falar nisso, eu tô devendo ainda para ele lá, nem fale em dinheiro. Ai, cara, nem fala em pagar a aposta que foi a balsa? Hoje? O atraso. Boa tarde, obrigado por vir ao programa. Augusto, Nelson Fernandes, meu grande amigo, todos os nossos amigos da TV Santa Cecília, é uma honra muito grande estar aqui, Augusto. Como eu cheguei atrasado, já vou direto no assunto. Não, sem dúvida nenhuma, não foi nem a balsa dessa vez, não. Foi que nós, infelizmente, talvez fizemos um caminho errado e pegamos... Não o caminho errado, mas até parabenizando a Prefeitura de Santos. A obra do Canal 5. As obras que estão sendo feitas e nós ficamos parados há algum tempinho, porém... Porque fechou ali a praia. Está fechado algumas partes. Eu passei rápido ali. Você sabe que nós tínhamos apostado se o teu atraso tinha referência com a balsa. Porque nesses últimos dias, pede só para a Jaque vir arrumar melhor o microfone do Zé Carlos. Esses dias, o meu também deu uma caidinha aqui, pronto. Esses dias, ela arruma para você, Zé Carlos. Esses dias as filas da balsa, inclusive na sexta-feira, Nelson, não sei se você ficou sabendo, se o Zé Carlos ficou sabendo, um agente da CT de Santos foi agredido, não é? Fez um boletim de ocorrência de agressão em razão do filho do cônsul do Haiti, que tentou furar a fila. Quer dizer, esse conflito, população, agentes de trânsito, não está mais, chegou num ponto insustentável. É isso daí. Inclusive a prefeita do Guarujá foi condenada até, porque ela tinha a obrigação de organizar a fila da balsa e acabou sendo condenada pelo Ministério Público. Mas será que dá para organizar a fila da balsa? Isso que é o grande problema. Nós não temos aí, a Ademar de Bagos, com as travessas que tem,
você acaba não tendo como organizar. Acho que quando chegasse lá no viaduto do Guarujá, tinha que receber uma senha. Vai para a balsa, olha o número da senha. Viu? Olha, Augusto, muito bem colocado por você essa situação da dificuldade que existe em relação a isso. E, para culminar ainda, ontem nós tivemos, né? Eu sei que vai acabar entrando nesse assunto, aquela denúncia que entrou ontem na Câmara, e uma das três citações foi a respeito dessa fatídica multa que foi dada à Prefeitura Municipal de Guarujá, porque ela teria a obrigação de fiscalizar a fila da balsa. Veja bem a que ponto nós estamos chegando. Não seria a responsabilidade da Dersa? Sem dúvida nenhuma, da Dersa, e vou mais além. Eu não vou nem colocar de quem é a responsabilidade de fiscalizar a fila. A vergonha está na fila. E o que está sendo feito pelas autoridades, seja estaduais, seja federais, em relação a toda essa celeuma da balsa, do túnel, da ponte, para que nós não tenhamos ações que minimizem esta situação da fila, mas que resolvam o problema. Por quê? Veja bem, responsabilizar a Prefeitura do Guarujá pela fiscalização da fila da balsa, em sã consciência, é viável fiscalizar a fila da balsa numa avenida como a Ademar de Barros, onde você tem 10 ou 7, 8 faróis que você... Tem aquele da Caiçara, que tem o posto Hudson ali. Ali, por exemplo, você teria que ter um agente ali para administrar. Aí você tem ele vai cortar a fila. É Como complicado. ele vai cortar a fila? Ele vem pela Caiçara, entra na Ademar de Barros. Se a fila tiver depois daquela entrada, ele vai entrar na frente. Não tem mais ali onde você tem o barateiro e mais um outro supermercados ali. Tem outro semáforo. Suponhamos que o semáforo feche. A pessoa que está ali, talvez até inconscientemente, ela entrando à direita, se tem um vazio muito grande, ela entra na fila. E aí como que pode, gente, nós tentarmos uma responsabilidade sobre determinado órgão? Mas é que a Prefeitura fez um acordo com o Ministério Público, na época que estavam mudando a fila da balsa lá para dentro, para o Santa Rosa, de fiscalizar a fila. O grande problema foi esse. Então, não devia ter aceitado o acordo da Prefeitura ser responsável pela fila. Aceitaram ser ela responsável pela fila e depois não está cumprindo, o juiz vai multar mesmo. Tem um acordo. No programa passado... O que aconteceu você falou que ontem na Câmara não vai ser... Eu sei que teve um pedido de cassação da prefeita, foi... Uma das razões. Foi uma das razões que é fundamental, porque é essa questão da fila. Entendendo? Dessa questão que você mesmo já colocou com muita propriedade, da dificuldade que vai ter de fiscalizar uma situação dessa. Até com inconscientemente... Qual é o número de agentes de trânsito? Aliás, a Guarujá não tem agente de trânsito, tem o guarda metropolitano. Tem agente de trânsito. Quantos agentes deve ter? Chega a 20, não, né? foi contratado na época do Maurici 170 guarda de agente de trânsito, mas hoje não tem 30 trabalhando. Não é agente. Vai ter que colocar os 30. A guarda municipal. Não, a guarda municipal não, agente de trânsito. Tem a guarda municipal são 400. Agente de trânsito não tem 20, meu. Então, mas foi feito o concurso na época, teve o concurso público. Os 20, mas você põe 20. Tem os 20 na fila. Na fila. Mas teve o concurso público e entrou 170, só que depois você sai dessa profissão e vai para uma outra profissão onde você tem maior remuneração dentro da prefeitura. É o caso que acontece com a guarda municipal. Se você pegar o corpo da